Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Beethoven Rezende, sou professor e escritor. E estaremos estudando nestas próximas aulas a Idade Média. E falar sobre a Idade Média é falar também sobre aspectos e características importantes que marcaram a história. É lembrar da importância da Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto ela vai se consolidando no tocante a poder, autoridade e estrutura eclesiástica. É falar ainda de reis, é falar ainda de castelos, igrejas, o que não lembrar de batalhas como as que nós iremos, né, também falar nestas nossas aulas sobre as cruzadas, falar sobre a procura e também a aniquilação de todos aqueles que iriam pensar contra o pensamento preponderante e dogmático da Igreja Católica. Eu estou falando das heresias, dos hereges, muitas vezes ressignificados e expressos por meio de feiticeiros, feiticeiras, bruxos e bruxas, que terminam, por fim, entrando e fazendo morada no imaginário coletivo. Ora, falar de Idade Média é lembrar da importância preponderante de um legado de vida e de pesquisa de grandes homens, de grandes historiadores, como, por exemplo, Jacques Legoff. Em nossas aulas, em particular na Idade Média e da Idade Média, na medievalidade, nós iremos trazer como fontes, né, referenciais algumas obras de Legoff. Eu trago para você agora uma obra que estaremos trabalhando, que é a Civilização do Ocidente Medieval, que é em 2 volumes. Um livro fantástico. E você poderá estar se perguntando, estas aulas têm uma tônica exclusivamente para o Fundamental 2, para o ensino médio? Isso mesmo, mas não apenas isto. Estaremos ensinando, ministrando estas aulas com perspectivas e olhares para concursos públicos e também para o Enem, mas você, graduando e graduanda de História, terá em mãos um material rico que irá lhe ajudar no desenvolvimento do seu pertencimento enquanto historiador nesta reflexão da nossa historiografia. Trago também um livro maravilhoso que é Heróis e Maravilhas da Idade Média. Ainda trazendo uma perspectiva e um diálogo sobre o Deus da Idade Média, conversas com Jean-Luc Pontier. Todos esses livros de Jacques Legoff. Ora, temos ainda de Legoff Em Busca da Idade Média. Esse livro ele é simplesmente fantástico. Iremos trabalhar ainda as raízes medievais da Europa. Ora, alguns outros livros que fazem parte, né, desta atmosfera da Idade Média, como, por exemplo, a Inquisição, porque falar sobre a Idade Média não é apenas falar sobre o poder e a influência da Igreja Católica, do romanismo, mas também é ver que estruturas elas nascem dentro da Igreja Católica que tinha por objetivo, né, não apenas a evangelização de uma forma mais carismática e evangélica. Quando eu estou falando desta forma, eu quero lhe lembrar da importância do monasticismo, ou seja, a ordem dos monges. Lembro da influência dos monges beneditinos, augustinianos, franciscanos, dominicanos, a Companhia de Jesus, cada uma dessas ordens que trago para você neste momento, que lembro para você, foram importantes, são importantes em dados momentos da história, ela irá contribuir, dar sua parcela de contribuição. Em alguns momentos você pode ver que eles agem de uma forma tão descompensada, e em outros momentos ela irá trazer alívio para quem necessita de alívio. Ora, falar de Idade Média, como eu estou falando, né, no tocante a uma de procura e também a um sufocamento de ideias
atribuídas a hereges, e nós iremos discorrer alguns minutos de fala neste momento, nesta feita, e quero até lembrar você, as nossas aulas variam entre 20 e 30 minutos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas eu procuro de uma forma sistemática trazer para você os principais assuntos. Então, não fecha este vídeo, se inscreve em nosso canal e nesta feita de importância eu trago para você um livro maravilhoso da professora Sônia Siqueira. Ela é uma grande pensadora, doutora em Inquisição, e na sua obra ela irá discorrer sobre aspectos fundantes dessa instituição em que ela concebe neste livro O Momento da Inquisição a cada, digamos, atribuição neste sistema organizado em um maquinário inquisitorial, né, da Idade Média, que perpassa séculos e ainda foi ressignificada na nossa atualidade. Ora, falar de Inquisição é lembrar de Alexandre Herculano. É bem verdade que eu estou trazendo apenas alguns livros. Eu pesquiso a área inquisitorial, eu tenho algumas dezenas de livros, que inclusive fez com que nascesse um livro aonde eu trago uma perspectiva inquisitorial, falando sobre mulheres marcadas pela Inquisição, a bruxa por trás de sua máscara. É bem verdade que quando estivermos estudando estas inquisições, iremos ver algumas propostas que foram consolidadas, né, em aspectos de como visualizar a Inquisição. E algumas lendas irão surgir, as lendas negras, as lendas ditas brancas, mas isto também é um assunto para nossas próximas aulas. Também iremos, né, detalhar o mundo medieval pelas lentes, né, de Jean Delumeau. Neste livro, História do Medo no Ocidente, de 1300 a 1800, ele é fantástico. Certamente irei gravar algumas aulas tentando extrair o máximo o que ele propõe neste livro. Então, notem que este canal e estas nossas aulas de História Geral têm o objetivo, sim, de informar a você, aluno e aluna, da importância de se estudar a História, mas também com um olhar no Enem, com um olhar em concursos e auxiliar você, graduando, graduada, ou ainda já no exercício da docência, você é professor, estamos colocando aqui um ambiente propício para a reflexão. E falar em reflexão, eu trago como uma imagem inicial um filme, que ilustra um filme que remonta aos federados, no caso, o Rei Arthur. E dentre a fala neste filme, eu registro para você: não existe triunfo sem perda, não há vitória sem sofrimento, não há liberdade sem sacrifício. Ora, falar da Idade Média é lembrar que foi um momento que houve, sim, não apenas muitos enfrentamentos, haja vista, recebe uma reorganização estrutural onde a luta, a guerra estava presente, o militarismo era muito forte e com uma questão, uma tônica de honra e de fidelidade. Falar sobre a Idade Média é também lembrar destas estruturas magníficas que foram, né, justamente pavimentadas não apenas por a Grécia, mas também por Roma, em dados momentos, irá receber uma contribuição também avassaladora, né, do Império Muçulmano. Lembrar de Roma é lembrar de tecnologias arquitetônicas fantásticas, que inclusive abastecia como veias que interligavam todo o Império Romano, toda a extensão geográfica romana, que chega a seu ápice no início do segundo século,
é lembrar da importância da água. E nisso, muitas fontes, chafariz, saunas são preservadas ainda hoje. Ora, você deve estar vendo agora algumas fontes que eu trago para ilustrar melhor o que eu estou, expondo, verbalizando. Falar da Idade Média é também ver uma página de negritude. E isso nós iremos tratar no decorrer de nossas aulas, fazendo alusão à expressão Idade Média. Mas não temos como falar ou refletir a medievalidade sem levar em consideração guerras, pestes, fomes, penúria e ainda utilizando do livro de Delumeau, o medo em todas as suas, digamos, em todas as suas, os seus pertencimentos e utilizações no decorrer destes séculos da Idade Média. Então, essa imagem está procurando retratar minimamente o que eu estou falando, aspectos religiosos, aspectos de guerras, aspectos de luta, aspectos de morte, aspectos de fome. Então, nós iremos a cada aula e a cada, digamos, imagem que estará sendo exibida para você por meio de slides, estudar alguns pontos relevantes para cada temática. Ora, na sequência, nós trazemos de uma forma muito pontual a influência que há destas religiões e das religiões. Falar sobre as religiões do livro, que possuem um livro sagrado, seja a Tanar para os judeus, seja a Bíblia Sagrada expressa em catolicismo por meio da Vulgata Latina, uma tradução de São Jerônimo no quarto século, ou ainda do Alcorão, o Corão para o islamismo, é relembrar de sua participação fundante no decorrer e descortinar desta história medieval. Por isso que você está vendo religiões do livro no contexto social, histórico e filosófico e sua pedagogia. Você talvez esteja perguntando, mas professor, você deveria ter colocado uma figura reformada, uma figura protestante. Deixa eu lembrar para você que o protestantismo ou a ressignificação da igreja cristã por meio dessas reformas religiosas foram iniciadas a partir do século XVI. Não quer dizer que em séculos anteriores, seja o século XII com Pedro Valdo, século XIV e XV com os pré-reformadores, não houveram reflexões para trazer uma proposta de atualização ao cristianismo, haja vista tinha, digamos, ocorrido um desapego em sua essência, baseado nos evangelhos de Jesus, conhecido, considerado como o Messias, o Cristo. Ora, olhar essas religiões é justamente ver a influência que eles tiveram não só na Idade Média, mas também na gênese do feudalismo. A análise do mundo medieval compreende os estudos da sociedade europeia no período que se estende da gênese do feudalismo ao seu respectivo processo de expansão no continente, definido entre os séculos V e o século XIII depois de Cristo, ou da era cristã. Ora, esta próxima imagem que você está vendo é justamente para retratar como estava organizada a sociedade feudal. Em primeiro momento, aqueles queriam interceder a Deus, ao povo, apresentar o povo a Deus. Ou seja, compreendia os padres, os clérigos, os oratores, aqueles que oravam, aqueles que rezavam. Em um segundo momento, os que combatiam, era a força militar de proteção, eram os belatores. E, por fim,
os que iriam trabalhar, os que iriam, né, laborar, os laboratores, laborant, expressões latinas para expressar justamente os três posicionamentos, ou as três colunas que foram pilares para esta construção da Idade Média, que certamente influencia, não é, a nossa contemporaneidade. A sociedade feudal agrupava, segundo a vontade divina, ao clero as orações, a nobreza a proteção e a defesa do sistema feudal, e aos servos a geração de bens, riquezas, serviços e produtos. Ora, falar da Idade Média é justamente chamar a atenção da vontade divina sendo estabelecida em toda a sua inteireza neste mundo, né, medievalesco. E como era a estrutura do mundo europeu? Como era, né, o que nós podemos entender, né, do que é a Idade Média? Ora, a Idade Média, inclusive, é uma valorização da terra. A terra, ela passa a ser a maior riqueza. A Idade Média, como foi falado, e nós iremos descortinar esta conceituação que já está em desuso, né, também é conhecido como a Idade das Trevas. Isso suscita, inclusive, acaloradas discussões no meio acadêmico quando se é falado essa expressão, justamente pelo simples fato de ela estar em desuso. Falar de feudalismo é falar sobre o sistema econômico, que inclusive nós teremos uma aula exclusivamente sobre o sistema feudal. A economia feudal era baseada na prática agrícola, voltada para o próprio consumo, estruturada em relações servis de produção. Ora, vamos dar uma paradinha e testar os nossos conhecimentos. Primeiro, identifique os grupos sociais apresentados pela imagem. É bem verdade que acabamos de falar sobre a conceituação destes grupos. Em primeiro lugar estão os nobres, em segundo, os clérigos e, posteriormente, os servos. Ora, influenciarão diretamente em todo o descortinar social da Idade Média. Uma segunda questão diz justamente o seguinte: explique as funções desempenhadas pelos respectivos grupos dentro do modelo social em que estão inseridas. Eu procurei sucintamente e de uma forma direta responder a este questionamento, esta indagação. Justamente, a nobreza assegura a proteção militar. Os clérigos, ou clérigos, ou sistema clerical, interceder pelos homens junto a Deus, então o aspecto divino, o aspecto religioso, e também desempenhar atividades de cunho assistencial. É bem verdade que nos monastérios, nas abadias, os monges, eles também tinham esta proposta de servir ou amenizar a fome que assolava as suas comunidades. E chama atenção em um filme muito interessante que você deveria assisti-lo, caso assim não tenha feito, que se chama O Nome da Rosa. Um filme fantástico, baseado no livro de Humberto Eco. E, por fim, os servos, que iriam gerar a produção de riquezas. Vamos relembrar como foi e como se deu a queda do Império Romano Ocidental? Ora, ao fim da Antiguidade, lembrem comigo, os estrangeiros conhecidos e chamados de bárbaros, entre eles os povos germânicos que viviam no norte da Europa, eles tinham terras arrendadas dentro do Império Romano. E aos poucos havia uma inserção dos federados dentro das legiões romanas, ou seja, era a utilização do braço militar armado nas fileiras legionárias romanas. E é justamente o marco da diluição do Império Romano Ocidental, entrando assim na Idade Média, que é o 476, ou seja, o ano de 476 da era cristã, o ano do Senhor, ano Domini, ou depois de Cristo, ele ruiu por meio de Odoacro,
que depois o último imperador, Rômulo Augusto. Ora, quem eram os germânicos? Os germânicos eram povos extremamente militarizados, utilizavam da pilhagem e do saque, possuíam propriedade individual, a propriedade privada, mas a exploração dessa terra poderia também ser coletiva. E é importante que você entenda que a expressão patriarcal, patriarcado, patriarcalismo, pátria, família, todas essas expressões, elas foram importantes em muitas civilizações, em muitas sociedades, em muitas comunidades. E não é diferente na Idade Média. Nós iremos trabalhar, né, nesta perspectiva também. Inclusive a nossa sociedade, ela vai beber nessa tradição, aonde eu procuro registrar em meu livro, falando justamente sobre o conceito do patriarcalismo. Ora, e diz: entende-se como sistema patriarcal uma sociedade na qual a autoridade inquestionável procede da figura masculina do pai, do chefe de família, do patriarca. Um homem ou um grupo de homens que era temido porque possuía o direito de controlar a vida e os bens de sua mulher e filhos. Aquele que imprimia no coração e na mente de seus comandados todas as virtudes e qualidades possíveis a ser vivenciadas a um ser humano. O que era certo ou errado, sacro ou profano, o que poderia ser ou não feito. Ou seja, o patriarca era chamado de pater familias, pai de família, proprietário de todos os bens, esposa, filhos, escravos, animais, edifícios, terras, e tudo girava em torno dele. Daí derivado o patriarcado, uma instituição cujo legado está conosco até hoje, um regime social em que o pai exerce autoridade preponderante. Ora, este sistema patriarcal, esta expressão patriarcado será reutilizado e vivenciado, inclusive pela influência, né, de uma cultura, de conceituações orais e também de prática. A migração consentida dos bárbaros é justamente esta perspectiva em que, nestas migrações, em uma boa parte, elas foram consentidas sim pelo Império Romano. Sejam elas pela utilização, né, dos federados no exército romano, seja ainda uma hibridização cultural que será justamente, né, envolvida a aspectos germânicos ao romano, inclusive em várias estruturas arquitetônicas, que no decorrer de nossas aulas nós iremos apontar e privilegiar algumas delas. Havia também a mistura de invasões e migrações pacíficas, como já foi falado, e é neste período onde a Igreja Católica Apostólica Romana ela amplia seu poder e autoridade e vai se ressignificando de acordo com as alterações que estavam, né, de fato sendo vivenciadas, ela iria mudando. É bem verdade que o Império Romano ela não se esparcela diretamente no ano de 476. Ela vem sendo dilapidada, melhor dizendo, pelos hunos através de Átila, ou ainda Alarico e tantos outros que houveram e foram, né, cercando até a queda do Império Romano Ocidental. Ora, eu trago para vocês uma questão, né, de medievalidade europeia ou da medievalidade europeia. Uma segunda transformação importante ocorrida nos séculos XI e XIII foi possibilitada pela existência de um excedente agrícola, o revigoramento do comércio. Este passou a desempenhar um papel central na vida do Ocidente, com repercussão muito além da esfera econômica. No século XI, o cenário medieval se modificou,
com a ampliação do comércio e a expansão dos espaços urbanos, estimulado pela... Então, letra A, triunfo da ruralização. Letra B, consolidação da servidão. Letra C, chegada dos povos germânicos. Letra D, conquista de territórios sob o domínio muçulmano. E, por fim, letra E, importação de excedentes agrícolas das áreas coloniais. Deixa eu dar um minutinho para você. Coloca a pausa no vídeo para que você possa responder. Então, você respondeu? Se você marcou a letra D, certamente você acertou. É justamente por meio de conquistas de territórios sobre o domínio muçulmano. Ora, a próxima questão e a última questão está justamente trazendo uma reflexão da terminologia da expressão Idade Média. Olha só, se numa conversa com homens medievais utilizássemos a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que estaríamos falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles viam-se na época contemporânea. De fato, falarmos em Idade Média ou Idade Antiga representa uma rotulação a posteriori, uma satisfação da necessidade de se dar nomes aos momentos passados. No caso do que chamamos de Idade Média, foi o século XVI que elaborou tal conceito, ou melhor, tal preconceito. O termo Idade Média, elaborado no século XVI, expressava o letra A, crítica à falta de valores espirituais da cultura medieval. Letra B, admiração pelo refinamento da arte germânica e cristã. Letra C, reconhecimento pelo momento áureo da nobreza e do clero. Letra D, esplendor de um dos grandes momentos da trajetória humana. E, por fim, a letra E, desprezo aos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o século XVI. Ora, se você marcou a letra E, está totalmente correta. Espero que você tenha gostado desta aula. Lhe convido a se inscrever no canal, a acionar as notificações para que a cada aula você possa estar recebendo e acompanhando este processo. E, por fim, desejo a todos e todas um excelente dia e boa tarde, boa noite ou ainda boa manhã ou bom dia, dependendo do horário em que você esteja assistindo. No mais, até a próxima aula.